As pessoas que nós conhecemos são diferentes entre si, mas também apresentam certas semelhanças em seus comportamentos. Tais diferenças e semelhanças podem ser explicadas de diversas maneiras, como nas teorias dos tipos, sendo a dos 4 temperamentos a mais antiga e resistente que se conhece. Além desta teoria milenar, hoje encontramos a teoria dos tipos junguianos, o MBTI, o Big Five, o Enneagrama das personalidades. Agora, o que todas estas teorias têm em comum? É o fato de se apoiarem em questionários e, por conseguinte, na autopercepção e no autojulgamento para se chegar ao resultado acerca do tipo, acerca de quem a pessoa é dentro do sistema específico. Isso tem uma grande margem de erros, uma vez que a nossa autopercepção sempre está condicionada pelo nível do autoconhecimento que temos naquele momento, na hora de responder o questionário. Fique até o final deste vídeo para conhecer um sistema tipológico totalmente independente e isento do conhecimento que atualmente já trazemos acerca de nós mesmos. Além do problema dos questionários, nenhum sistema tipológico também conseguiu de modo definitivo explicar a razão, o porquê que uma pessoa tem exatamente determinadas características, tanto físicas quanto psicológicas, e não outras quaisquer. Atualmente, a ciência está provando que o DNA contém informações genéticas que explicam os traços fisionômicos e também psicológicos de uma pessoa. Isso está convergindo para a descoberta da verdadeira identidade daquela pessoa. Portanto, está provado que existe algo que torna uma pessoa única e diferenciada, ou seja, a sua essência, independente da história que ela viverá após nascer. No templo de Delfos estava escrito: conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo. Isso é a síntese de um ensinamento antiguíssimo, que colocava uma correspondência entre o que somos, em essência, e os deuses, isto é, os astros e o universo são. Não à toa, os deuses tinham os mesmos nomes dos astros no céu e eram descritos com motivações e comportamentos humanos específicos, conforme o que se observavam nas pessoas em correspondência na Terra. Como que isso funcionava? Inicialmente, os antigos observavam as motivações e os comportamentos das pessoas para cada um dos astros em evidência em seus nascimentos. Eles concluíram que cada astro em evidência implicava em pessoas com motivações e comportamentos muito parecidos, muito semelhantes. Em seguida, para sistematizar as conclusões observadas, criaram deuses fictícios com os mesmos nomes dos astros no céu e com motivações e comportamentos humanos observados naquelas pessoas. Assim, por exemplo, ao compreender os episódios do deus Apolo, deus do Sol, suas motivações e comportamentos, a pessoa que tinha o Sol como astro mais forte, mais em evidência no céu quando nasceu, poderia se identificar e descobrir por si mesma inúmeras características, trazendo para a consciência os motivos de seus condicionamentos mecânicos e de suas escolhas inconscientes. Isso a ajudava a se libertar da ignorância de si mesma e de muitas escolhas equivocadas que faria em sua vida. Jung chamou os conteúdos mitológicos de arquétipos, mas para identificar qual ou quais arquétipos uma pessoa carrega em sua psique, era necessário que a pessoa estudasse todos os mitos, para depois tentar se identificar com um ou com outro. Daqui a pouco, vamos falar de um sistema que não depende de tal autoidentificação, tão criticada pelo filósofo armênio George Gurdjieff, que revelou o Enneagrama novamente ao mundo após séculos de obscurantismo. Os antigos observaram
então, um sincronismo entre as posições dos astros no céu e o nascimento das pessoas, o que resultou nos primeiros mapas astrológicos conhecidos. Isso era explicado como se a criança no útero de sua mãe tivesse um certo relógio biológico que estava sincronizado ao relógio cosmológico, o que a fazia nascer somente no momento certo. Isso tem desafiado os médicos e explica por que até partos agendados sofrem alterações de horários, sofrem imprevistos. Assim, a nossa primeira respiração é o marco da nossa existência, independente da nossa mãe. Ela só acontece quando os astros no céu estão posicionados em lugares muito específicos, conforme o tipo da essência da criança que vai nascer, conforme o tipo e também o seu DNA. Portanto, descobriu-se que uma pessoa nasce para o mundo num instante preciso, e as posições dos astros no céu, bem como os seus campos de energia criados, que são os 12 signos, espelham as qualidades específicas de sua essência, sua verdadeira identidade, que a ciência atualmente entende como seu DNA. Porém, para cada pessoa, existiu um astro no céu em maior evidência. Este será o astro principal da pessoa, e suas influências, sistematizadas nos mitos gregos, por exemplo, poderão ser confirmadas pela pessoa ao se observar com certa profundidade. Assim, apesar de todos os astros e de todos os signos terem certas influências sobre a pessoa, haverá para ela um astro principal posicionado também sobre um signo principal. Para nós, no Enneagrama das Esferas, isso define o seu tipo e o seu subtipo, os vieses, os olhares a partir dos quais todo o mapa astrológico poderá ser interpretado e estudado. O tipo e o subtipo de uma pessoa, assim definidos, bem como o somatório de todas as forças astrais contidas no mapa, definirão a essência humana e individual e será, inclusive, a grande protagonista no desenvolvimento da personalidade daquela pessoa. Durante toda a história da pessoa, será a sua essência que reagirá às experiências, aos fatos e à educação recebida. Isso explica porque mesmo os irmãos acabam desenvolvendo personalidades tão diferentes entre si. Assim, é a essência de uma pessoa que é a sua verdadeira identidade. Ela comandará o processo da construção da personalidade a partir da interação da pessoa com o meio, com a educação, com os afetos e os desafetos recebidos. Por conta disso, é possível a análise do mapa dos astros no céu no momento em que a pessoa nasceu, revelar o que a pessoa traz em seu íntimo, independentemente dos fatos traumáticos, da educação e dos valores recebidos ao longo de sua vida. Mesmo os traumas mais dolorosos serão construídos também pelas reações da essência. E isso explica porque os irmãos daquela pessoa normalmente respondem de modo diferente aos mesmos fatos que aconteceram em seu lar, aos mesmos fatos que aconteceram durante a sua infância. A astrologia antiga acreditava mais importância aos astros do que aos signos, ao utilizar-se de uma tipologia planetária como ponto de partida para definir o que a pessoa tem de mais profundo, isto é, o seu tipo de essência. Tal sistema tipológico chegou até nós a partir de revelações trazidas do Oriente a um estudioso do quarto caminho, chamado Rodney Collin, quem apresentou o primeiro enneagrama planetário e tipológico conhecido. O enneagrama foi reapresentado ao mundo na década de 1920 pelo filósofo armênio George Gurdjieff como o símbolo do movimento perpétuo. E Collin, na década de 1950, o associou ao símbolo do movimento dos astros, uma vez que são os astros que se movem de modo perpétuo no céu. As ideias de Collin são citadas até hoje nos trabalhos dos autores Susan Zanos e Robert Burton, do Quarto Caminho.
Na década de 1960, o psiquiatra Oscar Ichaço e na década seguinte, o seu aluno Cláudio Naranjo reapresentaram o eneagrama tipológico sem fazer menções aos astros associados. Ichaço o substituiu pelas fixações mentais, enquanto Naranjo pelas paixões humanas. Foi então o surgimento do eneagrama das personalidades. Em 2019, eu, professor João Carlos, restituí os planetas ao eneagrama tipológico, mudando algumas de suas posições através do eneagrama das esferas. Isso foi feito a partir da ordem dos dias da semana e do próprio eneagrama, que recolocou os planetas na ordem das alturas celestes, distâncias da Terra, observadas pelo astrônomo Ptolomeu. Logo depois, tal ordem foi confirmada em diversos outros sistemas. Assim, eu percebi a altíssima importância que os antigos babilônios creditavam a estes 7 astros visíveis, a ponto de os eternizarem na cultura ocidental através dos nomes antigos dos dias da semana que fazem menções claras a tais astros. Tais nomes ainda podem ser encontrados nos idiomas espanhol e inglês. Lunes, Monday, dia da Lua, segunda-feira. Martes, dia de Marte, terça-feira. Miércoles, dia de Mercúrio, quarta-feira. Jueves, dia de Júpiter, quinta-feira. Viernes, dia de Vênus, sexta-feira. Saturday, dia de Saturno, sábado. E Sunday, dia do Sol, domingo. Em seguida, tomando como base os estudos estatísticos realizados pelo casal francês Gauquelin entre as décadas de 1950 e 1970, que demonstraram as correlações entre os astros no céu e as profissões de pessoas bem-sucedidas, eu desenvolvi um método empírico para calcular as forças dos astros e apresentei a segunda versão do mapa N astral em 2020. Os possíveis tipos para uma pessoa, segundo o mapa N astral, N igual a 9, mais tipos astrais, são venusial 1, mercurial 2, solar 3, lunial 4, saturnial 5, solar 6, jovial 7, marcial 8 e solar 9. E combinam os adjetivos dos astros com suas posições na mandala do eneagrama das esferas. O mapa N astral é, portanto, parte do mapa astrológico tradicional, com o Sol, os 6 planetas, os 12 signos e as 24 regiões que atualmente a astrologia associa às 12 casas astrológicas. Porém, tudo isso interpretado sob um viés tipológico, partindo do astro principal para colocar todas as outras informações contidas no mapa em perspectiva, de modo secundário e condicionado a essa leitura que dá mais importância àquele astro mais forte que a pessoa carrega desde o seu nascimento. A versão 5.0 de 2025 do mapa N astral traz inúmeras outras informações, além do tipo, astro e do subtipo signo principal de uma pessoa, tais como introversão e extroversão, que são conceitos estudados por Jung, os 4 temperamentos, ou seja, a partir do mapa N astral 5.0 é possível você saber qual é o percentual de cada um dos 4 temperamentos contidos na sua carta e, por conseguinte, na sua psique, e você vai ter a confirmação de qual é o seu temperamento ali, sem a realização de nenhum teste, sem realizar qualquer tipo de questionário, uma vez que a gente está admitindo a correspondência entre os astros no céu e tudo o que acontece na Terra, assim na Terra como no céu. Então, além dessas informações, nós também vamos encontrar os centros de inteligência, as 24 regiões ou áreas de interesse da pessoa e os demais astros também que compõem fortemente a sua psique, como o astro secundário, terciário e quaternário, além de uma melhor definição para pessoas que são gêmeas.
explicando por que existem diferenças nas personalidades e comportamentos dos gêmeos. As conclusões sobre cada um dos tipos do Eneagrama das Esferas se apoiou inicialmente na antiga teoria tipológica e planetária, explicada recentemente pela autora Susan Zanos. Em seguida, observamos a confusão entre os tipos lunial e marcial que tiveram suas descrições lamentavelmente trocadas entre si. Ou seja, o que se compreende pela Lua, na verdade, estava relacionada ao planeta Marte e vice-versa. Para tanto, um psicólogo de nosso grupo mapeou mais de 400 pacientes em sua clínica, comprovando e aprofundando a compreensão sobre cada um dos 9 tipos possíveis indicados pelo mapa N-Astral. Portanto, todas essas informações presentes no mapa N-Astral já estão disponíveis à pessoa que conhece a data, o horário e o local de seu nascimento, independente do autoconhecimento prévio que essa pessoa tem, independente de responder qualquer tipo de questionário. Em outras palavras, este sistema tipológico do Eneagrama das Esferas não vai depender do nível de autoconhecimento que a pessoa tem no momento de responder um questionário específico. Ou seja, não apresenta a margem de erros da autoidentificação. Na escola de Gurdjieff, era o próprio mestre que indicava o tipo de cada um dos seus alunos, com base no conhecimento que o mestre carregava desse sistema tipológico e planetário que hoje estamos reapresentando ao mundo. Porém, hoje substituímos o conhecimento do mestre pela precisão do mapa N-Astral 5.0. O estudo deste mapa permite você ir se conhecendo de modo cada vez mais profundo. O início desta caminhada pode ser feito a partir do curso gratuito Eneagrama das Esferas, onde os 9 tipos do Eneagrama das Esferas são apresentados de modo bastante claro e objetivo. Depois deste curso, você poderá optar por receber o seu mapa completo e também a interpretação feita por mim e por todos os estudiosos do Eneagrama das Esferas, o que nós chamamos aqui de Círculo dos Peregrinos. Você poderá participar também das reuniões semanais e será com certeza ajudado por cada um dos nossos participantes a se conhecer cada vez mais profundamente dentro desse sistema Eneagrama das Esferas e mapa N-Astral 5.0. Você também poderá estudar os mapas das pessoas que lhe são próximas, os seus familiares, amigos, colegas, e isso tem sido fundamental para compreendermos as pessoas com as quais convivemos, melhorando significativamente a qualidade dos nossos relacionamentos e fazendo também com que a gente consiga compreender melhor os tipos, uma vez que Gurdjieff dizia que a ciência dos tipos só podia ser compreendida a partir do encontro com os próprios tipos humanos representados por ela. Se você for uma pessoa que trabalha diretamente com a qualidade de vida de outras pessoas, terá muitas ideias para aplicar o Eneagrama das Esferas em suas práticas profissionais. Isso pode ser feito para educadores, psicólogos, terapeutas, coaches e gestores de RH. Para maiores informações sobre o nosso trabalho, acesse o site eneagramadasesferas.com.br e também nos siga nas redes sociais, Eneagrama das Esferas no Instagram e também no YouTube. Para se inscrever no curso gratuito Eneagrama das Esferas, preencha o formulário que está em algum lugar nesta página ou clique no botão Saiba Mais e informe a data, o horário e o local do seu nascimento e também o seu celular, que nós entraremos imediatamente em contato com você, dando acesso ao curso, onde poderá confirmar por si mesmo a validade das informações ali contidas. Aqui me despeço e aguardo a sua inscrição no nosso curso.